A Segunda Guerra Mundial marcou profundamente o mundo inteiro, envolvendo as nações numa luta beligerante que culminou com a derrota do nazismo alemão, do fascismo italiano e do imperialismo japonês. O Brasil contribuiu para a vitória dos aliados, com cedência do espaço territorial e os pracinhas da Força Expedicionária. Foi o maior embate da humanidade. Assista agora o Brasil na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial terminou para os brasileiros nos primeiros dias de maio de 1945, quando parte da Força Expedicionária havia ocupado Turim, no norte da Itália. As semanas seguintes seriam de organização do retorno para a pátria brasileira. As tropas desceriam para Francolise, próximo de Nápoles, para aguardar o embarque de volta ao Brasil. No retorno por Alessandria, foi celebrada missa na Igreja Madonna della Salve, em homenagem aos mortos em batalha. Em Piacenza, o 1º Regimento de Infantaria desfilou pelas ruas, sob o comando do coronel Aguinaldo Caiado de Castro. Seguiram para Nápoles, onde aguardariam 56 dias para poder embarcar. Os brasileiros mortos estavam sendo sepultados em 9 cemitérios, mas foram reunidos em Pistoia, nas proximidades das batalhas mais sangrentas. O 1º Regimento de Infantaria havia perdido 135 homens, o 11º 129 e o 6º 97, totalizando 444 somando toda a força expedicionária. O navio General Meigs partiu de Nápoles no dia 6 de julho com os primeiros 4.931 brasileiros, chegando ao Rio de Janeiro no dia 18, onde desfilaram pelas ruas. A cerimônia contou com a presença do general norte-americano Mark Clark, que havia comandado todo o teatro de operações na Itália. Depois da capital federal, visitaria Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre, participando das homenagens aos pracinhas. Mais navios trariam de volta os combatentes, o Pedro I, o Pedro II e o Mariposa, que transladou 6.187 expedicionários sob o comando do general Cordeiro de Farias, todos com desfiles das tropas e festa da população. O navio Duque de Caxias fez escala em Lisboa no dia 3 de setembro, quando o 3º Batalhão desfilou na capital portuguesa, a pedido do governo que havia se mantido neutro durante a guerra. As ditaduras nazifascistas tinham sido varridas da Europa, e o Brasil, embora tenha se aliado aos Estados Unidos, estava longe de ser considerado democrático. O país permanecia sob o regime ditatorial de Getúlio Vargas, que havia tomado poder através do golpe de 1930 e implantado uma ditadura a partir de 1937. Temia, portanto, que os comandantes militares vitoriosos, que haviam treinado e lutado lado a lado dos norte-americanos, retornassem ao Brasil com força política capaz de destituí-lo do poder. Receoso que isso ocorresse, o Ministério da Guerra proibiu que os oficiais e praças fizessem qualquer declaração ou concedessem entrevista sem prévia autorização, que usassem os uniformes e emblemas e que se organizassem grupos de veteranos. A força expedicionária foi prontamente desmobilizada e subordinada ao comando da 1ª Região Militar tão logo desembarcou no Rio de Janeiro, desincorporando os que lutaram e destinando as unidades para suas guarnições de origem. Muitos dos soldados de baixa patente eram apoiadores de Vargas, mas oficiais eram terminantemente contra sua permanência no poder. Imbuídos do sentimento ideológico em favor da democracia liberal ocidental, capitaneada pelos Estados Unidos, não tardou para a alta cúpula das Forças Armadas Brasileiras impor a deposição de Getúlio Vargas, que renunciou no dia 29 de outubro de 1945. O presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ministro José Linhares, assumiu o governo e convocou eleições gerais para dezembro, vencida pelo general Eurico Gaspar Dutra, da ala contrária aos nazifascistas e comunistas e pró-Estados Unidos. Em que pese os desfiles das tropas e receptividade da população com os combatentes, logo apareceram as dificuldades de reintegração social. Passada a euforia, a maioria das pessoas desejavam esquecer o período da guerra. Muitos ex-combatentes acabaram se deparando com narrativas populares de que a ida para a Itália havia sido um passeio e não uma verdadeira guerra. Filmes posteriores contribuíram para desmerecer a participação brasileira na guerra, como foi em Foral, em que Natal foi retratada como um bordel dos norte-americanos.
A Associação dos Ex-Combatentes do Brasil passaram a lutar pela garantia de leis que auxiliassem a reinserção profissional, sem grandes êxitos. Apenas com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que os 10.000 veteranos sobreviventes tiveram o direito reconhecido de pensão especial. Combatentes, tendo à frente o Marechal Cordeiro de Farias e outras altas patentes militares, desfilam pela Avenida Rio Branco, na Guanabara, comemorando uma data gloriosa da nossa história. Há 25 anos passados, desembarcava na Itália a Força Expedicionária Brasileira com o objetivo de combater em guerra declarada as forças do nazifascismo que pretendiam dominar o mundo, respondendo à agressão feita traiçoeiramente ao Brasil com o torpedeamento de nossos navios e ao desafio contra os valores da civilização e da liberdade. Junto ao monumento aos pracinhas ao toque de silêncio, é reverenciada a memória dos que derramaram o seu sangue e morreram pelo Brasil e pela humanidade, recebendo flores de toda a nação. Nas décadas seguintes ao fim do conflito bélico, foram erguidos poucos monumentos no Brasil em homenagem aos pracinhas. Em 1952, o presidente Getúlio Vargas, que havia retornado pelo voto popular, nomeou a Comissão de Repatriamento dos Mortos Sepultados na italiana Pistoia. O Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial seria construído somente a partir de 1957 no Rio de Janeiro, com conclusão 2 anos depois. Idealizado pelo Marechal João Batista Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária Brasileira, foi projetado pelos arquitetos Marcos Conder Neto e Hélio Ribas Marinho. No translado dos restos mortais dos 466 sepultados na Itália em 1960, ocorreu um acidente aéreo onde se salvou o general Cordeiro de Farias, que havia comandado as unidades da artilharia divisionária da Força Expedicionária. As urnas e seus conteúdos, que estavam guardados em caixas de zinco e madeira, foram preservados e puderam ser depositadas no monumento aos pracinhas. Na mesma época, no Parque da Redenção de Porto Alegre foi construído o monumento ao expedicionário em forma de Arco do Triunfo, projeto do arquiteto Antônio Caringi. Foi na Itália que os soldados brasileiros mais receberam homenagens através de monumentos em diversos pontos nas regiões onde ocorreram os combates. Em Pistoia foi inaugurado em 1966 o Monumento Votivo Brasileiro, construído pelo projeto do arquiteto do Itamaraty Olavo Redig de Campos, e no ano seguinte o Túmulo do Soldado Desconhecido. Em 1968, em Camaiore, foi erguida cruz metálica com 12 metros de altura fixada sobre o cume do Monte Prana em homenagem às tropas brasileiras que libertaram a região. Em Gaggi-Montano foi inaugurado em 1995 o Monumento Brasile, homenagem aos 17 brasileiros mortos à Betaia, e no mesmo ano o Monumento alla Libertà em Montese nos 50 anos da libertação da cidade pelos brasileiros. Em 1998, foi inaugurado em Precária o Monumento Castelnuovo de Vergato, em homenagem aos 3 heróis brasileiros falecidos em combate em abril de 1945. Em 2001, foi inaugurado o Monumento ao Sargento Max Wolff Filho em Serreta de Mazerno,
no local onde ele tombou em batalha. Em 2003, Livergagno inaugurou o monumento em homenagem ao piloto brasileiro John Richardson Cordeiro e ao grupo de caça da Força Aérea. Além dos monumentos, as Forças Armadas receberiam honrarias, como em 1986, quando o primeiro grupo de aviação de caça Santa Pua recebeu a Presidential Unit Citation, comenda concedida pelo governo norte-americano. Filhos de um país de pouca memória, os combatentes receberiam o devido reconhecimento no exterior. Assista no capítulo Extras Músicas da Guerra.